Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando o assunto do ministério e o presbitério, né? Mas vamos direto ao assunto. O ministério e o presbitério é um dos assuntos que quase não se ouve nas igrejas. O ministério e o presbitério estão relacionados diretamente na edificação da casa de Deus. A igreja é pré-estabelecida por Deus para que Deus se sinta mais à vontade na sua casa. Por isso Deus estabeleceu o ministério e o presbitério para que ambos trabalhem junto na edificação da sua casa. No Velho Testamento, o ministério está relacionado aos sacerdotes, profetas e pastores, que têm o mesmo sinônimo de guia. Assim como Moisés e Davi eram pastores, né? Depois passou a ser pastor e guia do povo de Israel, né? Já o presbitério está relacionado com os levitas e os anciãos. Nesse contexto, o ministério está sempre envolvido com a casa de Deus diretamente e o presbitério com o povo de Deus. Já no Novo Testamento, o ministério é composto de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e professores, tudo no plural. E o presbitério é composto de bispo, presbítero e diácono. Acredita-se que o bispo é aquele supervisor, né, das igrejas locais, né? E o presbítero é como se fosse o guia e pastor da igreja local, né? E o presbítero é aquele que serve a mesa, né? E cuida dos pobres, né? E dos necessitados, né? No Novo Testamento, o ministério e o presbitério trabalham junto na edificação da casa de Deus. O ministério é como se fosse os engenheiros, os arquitetos e os mestres de obra, né? Aquele que está lá no topo. E o presbitério são os pedreiros, carpinteiro, armador, eletricista e etc. É importante frisar que todos são válidos, né, na edificação da casa de Deus. Até mesmo aqueles que não fazem parte nem do ministério e nem do presbitério, assim como eu. Por exemplo, o santuário era sustentado por estaca de madeira, né? E quando alguém olhava para o santuário, não conseguia ver aquelas estacas que sustentavam, né, o santuário, né? Porque as estacas não eram visíveis. E hoje também é a mesma coisa, tem cristão, tem irmão, tem irmã, né? Que sustentam o testemunho do Senhor e nem são vistos, né? Muitos, porém, acreditam que na igreja não há hierarquia, que a igreja é como se fosse a casa da mãe Joana, que não tem liderança espiritual. Mas engana-se quem pensa assim. Cristo é o cabeça da igreja e nós, seus membros, estamos sujeitos ao cabeça, que é Cristo. Assim como todo o meu corpo, né, está sujeito, né, a mim, né, ao cabeça. Se eu falar para o meu corpo quiser levantar, já pensou se meu corpo não levantar? Efésios 4, capítulo 4, Efésios capítulo 4 diz que os dons e os talentos foi dado por Cristo aos membros do seu corpo, segundo a capacidade de cada um. Tem uns que têm capacidade de um talento, outros têm 4 talentos, outros têm 20 talentos. É importante frisar que esses talentos foi dado, né, por Cristo, com auxílio, com a ajuda de todos os membros, para que viemos aprender com cada um a medida, a estatura completa de Cristo. Uma pessoa, por mais espiritual que ela seja, ou mesmo um grupo, né? Ou talvez até uma denominação evangélica inteira, ela jamais pode expressar Deus, porque Deus é muito grande. E Deus se repartiu na igreja. Somente por meio da igreja, né, do corpo de Cristo, Deus pode ser conhecido. O significado de ministério é servir ou trabalhar para terceiro, né? O ministério não são pessoas qualificadas. Deus, ele chama para o ministério e dá o dom, né?
São pessoas que foi forjada na fornalha de Deus. Ninguém pode servir a Deus com o seu esforço físico, né? Ou com sua capacidade própria, né? Na área que você tem graça, esse é teu dom. Se você está funcionando em uma área que você não tem graça, sai daí porque não é seu dom. O ministério sabe que não pode ir além do que está escrito. Caso ele faça isso, né? É trazer fogo estranho para a casa de Deus, né? Já o presbitério é composto ao ministério. Para fazer parte dele, a pessoa tem que ser casada, cheia do Espírito Santo, cheia de capacidade e de obra do Senhor, né? Para poder cuidar da igreja local, né? Então, aquele que vai fazer parte do presbitério, ele tem que conhecer a igreja local, aqueles irmãos, aqueles cristãos que moram ali, né? Para poder administrar muito bem, né? E já o ministério não. Apóstolo, profeta, evangelista, né? Eles têm o dom. E a congregação que não reconhece o ministério ou presbitério, né? Está afadado, né? Ao fracasso. Então eu quero agradecer a minha rica oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém.